Bom dia, galerinha do 7º ano, galerinha do PEJA. Estamos hoje modernizados com um quadro, entendeu? Então vai ser um pouquinho melhor hoje. Eu espero que fique bem claro para vocês. Bom, conforme combinado, aquele material da terceira semana eu vou corrigir com vocês hoje e depois a gente vai continuar com a matéria. Bom, primeira questãozinha, página 14. 14, a primeira questão. Quem deve se vacinar contra a gripe na sua residência? Bom, o principal foco da campanha atualmente são os idosos. Claro que todo mundo depois vai acabar tomando a vacina, mas a prioridade por enquanto são os idosos. Então, vê a avó de vocês, o avô de vocês que vão ser os primeiros a serem vacinados. A questão 2 é para completar com as palavrinhas do quadro de organismo, bactéria e vírus atacando as células e se multiplicando. Quando o organismo invade o nosso corpo, a gente fala que é uma infecção por um vírus, por uma bactéria, por um protozoário, que a gente vai ver mais tarde. Então, ele está causando uma infecção. B. Para proteger nossa saúde, as vacinas precisam estimular o sistema imunológico. Elas estimulam o sistema imunológico a produzir uma coisinha, que são os anticorpos, são as defesas que a gente tem contra as doenças. Então, na B, são os anticorpos. Agora, a C. Como eu já falei para vocês, os anticorpos, eles são específicos. Anticorpo da dengue 1 só age contra a dengue tipo 1. Se existisse uma vacina contra a dengue, teria que produzir contra a dengue 1, 2, 3 e 4, porque o anticorpo da dengue tipo 1 é um, da tipo 2 é outro, tipo 3 é outro, tipo 4 é outro. Então, os anticorpos, eles são específicos para cada doença. Bom, a 4, ele tá perguntando sobre se a sua caderneta de vacinação está em dia. É uma resposta pessoal. Eu queria que vocês olhassem a caderneta de vacinação e vissem se está faltando alguma doença e qual é a importância de se manter em dia as vacinas. A importância que as vacinas representam a principal forma de prevenção contra algumas doenças. Tem coisa que eu não tenho como prevenir a não ser com a vacina. Então, é isso que eu queria que vocês colocassem. Primeiro, olha a caderneta, vê se está faltando alguma coisa. Eu acredito que não, porque teve campanha na escola, eu não estava lá, mas eu espero que vocês tenham se vacinado e quem não se vacinou na escola, que tenha procurado um posto depois para verificar isso. A B. As vacinas são distribuídas ao longo da vida ou mais concentradas em uma idade? Qual é a faixa etária de concentração de vacinas? Bom, tem duas questões aí. Você tem vacina durante todas as idades. Tanto é que agora os idosos estão se vacinando contra a gripe. Só que elas estão mais concentradas na infância. É o momento que a criança toma vacina pra caramba durante a infância. Então, se existe uma concentração, a gente tem que colocar assim, estão mais concentradas na infância. A 5, essa aqui seria... Ai, desculpa, gente, eu pulei uma, tá vendo? Essa aqui é a 4, eu pulei uma. Eu sempre faço isso, na aula online não ia ser diferente, né? O que se entende, na 3, o que você entende por vacinar? O que é vacinar? Lembra que eu falei que a vacina era uma forma de enganar o organismo? Então, vacinar é você colocar uma substância, ou um vírus, uma bactéria, ou parte dele, de forma que não cause a doença, que estimule seu organismo a produzir os anticorpos. Então, vacinar é isso, você pegar a vacina, que é uma substância preparada a partir do próprio micro-organismo. Eu não vou colocar isso aqui no quadro não, que aí vocês podem colocar de maneiras diferentes, mas é para vocês saberem que vacinar é colocar a vacina. O que é vacina? Substâncias preparadas a partir de um micro-organismo, mas que, é preciso enfatizar, ela não causa a doença, ela estimula o organismo a produzir anticorpos. A 5, eu sou péssima de quadrinho, mas eu consegui achar o seguinte. Eu consegui achar aqui a tuberculose, pra cá tem tétano e mais ou menos aqui tem sarampo, que são doenças que a gente previne por meio da vacinação. Indo para outra página, a questão 6, ele está falando de um movimento que foi a revolta da vacina, que aconteceu em 1904.
O que aconteceu? O Oswaldo Cruz, com o apoio do prefeito Pereira Passos, ele quis obrigar a população, primeiro, a tomar uma vacina contra a varíola. Primeiro, ele mexeu na estrutura da cidade toda. Então, ele tirou as pessoas, desalojou pessoas, né? Ela teve que ir para outro local, porque estava se tendo muita doença, precisava mexer na organização da cidade. Isso já gerou revolta. Depois, você obrigar a pessoa a se vacinar, gerou uma revolta maior ainda. Primeiro que naquela época, mostrar o braço já era complicado. Pensa que era 1904. Outra coisa, peraí, eu vou colocar um líquido no meu corpo porque eu não sei o que é. Eu não vou querer fazer isso não. Se hoje em dia já tem preconceito com vacina, você imagina em 1904. E a ideia era prevenir. Eu ia colocar a palavra erradicar, mas erradicar é muito forte para 1904. A ideia era acabar com a varíola. E isso era uma questão de saúde pública. As pessoas tinham que... toda essa estrutura da cidade era pro bem delas. Mas, claro, a pessoa ia ser deslocada do local, a pessoa ter que procurar outro local para morar, e mexeu com a estrutura toda, todo mundo ficou revoltado. E além de tudo, a obrigatoriedade. Peraí, eu vou ter que colocar esse líquido aqui que eu não sei o que é? Não vou fazer isso não. Então, isso gerou uma revolta muito, muito grande. Depois acabou com a obrigatoriedade da vacina. Legal. Acabou, mas quem precisasse casar, precisasse conseguir emprego, tinha que ter o atestado lá de vacinação. Acabou, mas não foi bem assim. Então, o objetivo da vacinação era acabar com a varíola. Eu já falei, eu ia colocar a palavra erradicar, mas eu achei ela meio forte para 1904. Então, a gente coloca aqui... acabar com a varíola. Essa revolta toda, e depois a varíola foi erradicada. Então, provou que a vacina funcionava, que o Oswaldo Cruz estava certo. Bom, a B... escreva seus argumentos a partir de seu conhecimento sobre o tema vacinação, para convencer os revoltosos sobre a necessidade da vacina. Bom, o principal argumento que eu tenho a favor da vacinação é que é a principal forma de prevenir doenças. Claro, eu tenho outros, mas às vezes as outras formas não são viáveis. Por exemplo, o tétano. Ninguém está livre de espetar o pé num prego enferrujado. Você pode pegar tétano. Se você estiver vacinado, legal, você não pega. Então, é o principal argumento. É a principal forma de prevenção contra doenças. De prevenção contra doenças. Bom, do livrinho tá tranquilo. Agora, pra gente completar, a gente já falou de reino Monera, Funge, e eu queria falar sobre um reino que eu brinco dizendo que ele é o reino da bagunça. Se algum professor de biologia estiver vendo isso, me perdoe, mas é a forma que eu vejo o reino protista. Por que eu vejo o reino protista assim? A impressão que eu tenho é que tudo que a gente não sabe o que é, a gente coloca aqui. É óbvio que eu estou exagerando e as coisas não são assim. Por quê? Eu tenho aqui, de um lado, as algas e eu tenho, de outro lado, protozoários. Legal. Seres bem diferentes reunidos no mesmo grupo. Vou mostrar como é que eles são diferentes. Bom, todo mundo aqui é eucarionte, saindo de bactéria, todo mundo é eucarionte. Eucarionte. Alga, eu tenho a alga unicelular e eu tenho, que eu não vejo, né? Que é unicelular, eu não vou conseguir ver só com o microscópio, e eu tenho a alga pluricelular, que é aquela alga que você encontra na praia. Às vezes parece uma alface, às vezes parece um cachinho de uva. Então, aqui eu tenho seres uni ou pluri. Aqui, todos eles são unicelulares. Mais uma diferença que eu vou colocar para vocês. Eu tenho aqui seres autótrofos. As algas fazem uma coisa muito importante pra gente. Elas fazem fotossíntese. Uma vez uma escola de samba, se eu não me engano foi a tradição, a minha escola que cometeu esse erro. Eles fizeram um enredo chamado assim, Amazônia, pulmão do mundo. Por que o enredo estava errado? A Amazônia não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo se entende como alguém que produz a maior quantidade de oxigênio para o mundo. E não é.
a maior quantidade quem produz são as algas. A Amazônia produz muito? Legal, mas muito é consumido também. 90% do oxigênio do planeta está aqui, nas algas. Então, se existe um pulmão do mundo, são os mares. Só que a alga não serve só para produzir oxigênio, não. A alga serve para alimentação, a alga serve para medicamento, cosméticos, serve para fazer aquele meio de cultura furreco que eu fiz no laboratório, eles fazem com o agar, que é uma alga. Então serve para muita coisa. Algumas algas produzem toxinas também. Eu queria que vocês pesquisassem para a próxima aula sobre um fenômeno chamado maré vermelha. Às vezes vocês olham uma reportagem falando que a praia está cheia de alga e o cara fala assim, não, tá de boa, pode entrar. O biólogo vai analisar se aquela alga ela está produzindo alguma substância nociva ou não. Porque tem alga que está ali só porque aumentou, só porque de repente as condições da água favoreceram o crescimento dela, mas ela não vai fazer mal nenhum. E tem alga que produz toxinas que impedem a gente de entrar na água. Então, essas são as algas. Agora, sobre esses carinhas aqui, os protozoários, eu tenho que falar mais um pouquinho. Por quê? Alguns causam doenças na gente. Agora, a gente separa, tá? Isso até na apostila de vocês, na página 169, a gente classifica os protozoários de acordo com a estrutura que eles têm para se mexer e para pegar alimento. Então, eu tenho, por exemplo, eu desenho muito bem, vocês sabem disso, os risópodes, eles têm isso aqui para se locomover, são os pseudópodes. Vamos falar de uma forma mais simplesinha? Pseudo é falso. Pés. Falsos pés. É com isso que eles pegam o alimento e se locomovem. Bom, aqui eu tenho a ameba e eu tenho alguns protozoários que causam infecção intestinal, às vezes até severas. Esses são os risópodes. Continuando o nosso desenho lindo, a gente tem os ciliados. Eles têm esses pelinhos aqui. Claro que na apostila está muito melhor que essa coisa horrível. Mas é com esses pelinhos que eles também capturam o alimento e se locomovem. Agora, eu tenho aqui o principal representante é o paramécio, que é um protozoário de vida livre. Leia-se, não é um parasita. Eu tenho também o flagelado. E aqui eu vou pegar dois carinhas. Flagelo é esse rabinho aqui. Eu adoro desenhar a giardia. Parece a momo, aquele coisinha que estava assustando as crianças. Olha só. Giardia é uma zoonose. O que significa isso? É um protozoário, é uma doença que passa do animal para a pessoa e da pessoa para o animal. E ela causa uma infecção intestinal, às vezes severa. Mas que na maioria das vezes ela vai... você com atendimento médico adequado, você não vai ter grandes problemas. Mas ela tem muito a ver com falta de higiene, não limpar a caixa d'água adequadamente, com higiene de forma geral. Esse carinha aqui é o Trypanosoma cruzi. Ele causa uma doença chamada doença de Chagas. Olha só, ele causa. Quem transmite é esse carinha aqui, que é um inseto chamado barbeiro. É um percevejo. Ele está no álcool. Bom, por que esse cara tem esse nome de barbeiro? Porque ele tem mania de picar na face. Aí quando ele pica, ele defeca, ele faz cocô ao mesmo tempo. E o protozoário, esse carinha aqui, tá nas fezes do barbeiro. Aí a pessoa vai e coça e espalha as fezes com o protozoário. Vai no buraquinho da picada. Então vai atingir a corrente sanguínea, vai chegar na corrente sanguínea, o sangue vai distribuir para os órgãos. E um dos órgãos que ele atinge é justamente o coração. Por isso que é uma doença séria, ela deixa a pessoa com o coração grande. Bom, tem uma doença aí, eu queria a ajuda dos meus gatos, mas eles fugiram, que não tá aí, mas eu queria que vocês pesquisassem, mas eu vou dar uma palhinha sobre ela. Ela é causada por um esporozoário. Risópode, ciliado, flagelado, cada um tem uma estrutura para se locomover. Os esporozoários não têm nenhuma estrutura específica de locomoção, eles se movem torcendo o corpinho. E uma questão dos esporozoários, são todos, eu dificilmente uso essa palavra, todos parasitas, todos causam doenças. E uma delas é a toxoplasmose. Eu queria que vocês pesquisassem, tivessem alguma coisa anotada no caderno. Bom, por que eu falo dessa doença? Porque existe um equívoco muito grande em relação a ela. Todo mundo
gosta de falar que o gato é o culpado, que o gato é o vilão, que grávida não pode ter gato, e vamos começar a tirar esses mitos aí. Primeiro, os felinos são os únicos a eliminar o protozoário nas fezes, os únicos. Só que eles eliminam se o fizerem uma vez na vida e por 15 dias. A chance de eu pegar esse protozoário do gato, ela é mínima. Primeiro que gato tem mania de ficar se lambendo. Então, mesmo que fique, tem gente que fala que fica no pelo, a gente não fica. Eu não vou pegar isso fazendo carinho no gato. Outra coisa, ele elimina por 15 dias se ele eliminar. Para o gato ter essa doença, ele tem que pegar de alguém. Ele tem que comer algum animal infectado. Bom, o gato não vai... Essa doença não vai surgir no gato sozinha. Então, o animal que só come ração, não vai ter isso aqui. Isso é uma das questões. Outra questão, o gato, ele pode contaminar uma plantação de alface. Aí você vai lá, pega o alface, não lava direito, realmente você pode se contaminar com essa doença. Um ponto. Mas aí a culpa não foi do gato, foi da falta de higiene. Outro fator, contaminou uma pastagem, um boi foi lá, comeu aquele pasto contaminado, esse protozoário vai para a carne do boi. Legal, se você comer carne bem passada, você exclui o perigo aí. Então o perigo está muito mais na higiene inadequada dos alimentos e na carne mal passada. Outra coisa, tem médico que adora falar isso, né? Me perdoem os médicos, mas grávida não pode ter gato. Por que eu falo de grávida? Porque se eu pegar essa doença, se uma pessoa que não tiver gestante pegar essa doença, ela não vai ter grandes problemas. Mas na grávida ela causa malformação e até aborto. É por isso que está no pré-natal o exame para saber se a pessoa teve toxoplasmose, para saber se ela não tem risco de contrair durante a gravidez. Então, a grávida não pode ter gato. Gente, como eu falei, ele vai eliminar uma vez na vida. Outra coisa, se você não deixa seu gatinho ir pra rua, ele não vai ter como pegar. Outro fator, o gato fez cocô. Aquele parasita só vai se tornar capaz de infectar depois de 5 a 7 dias. Ou seja, você tem que deixar o cocô do gato ali se limpar durante 5 a 7 dias. Por isso que eu falo que tá ligado mais às questões de higiene do que botar o gato como vilão. É claro, a gente não vai botar uma grávida para limpar a caixinha de areia. Se tiver que fazer, põe luva. Seguro morreu de velho. Mas ninguém precisa se afastar do gato por causa disso. Ainda mais um animal que vive, que se ele não tiver acesso à rua nenhum. Então eu queria que vocês pesquisassem, se tivesse alguma coisa anotada. Bom, trabalhinho para casa, para vocês, a gente tem para fazer aí. Página 169. Ah não, 168 também. Eu tenho que sempre fazer isso, né? 168, 169. E eu sei que eu já corrigi na 72, mas é bom a gente colocar de novo, que é sobre fungo, a 173. Que na próxima aula eu corrijo. Eu vou botar na página da Venezuela e vou ver se tem alguma coisa no caderno complementar novo que chegou, tá bom? Beijos e se cuidem.